Olá, Percival Campestre Barbosa, com a mensagem hoje na hora da dor. Eu me preocupo com as pessoas que estão sofrendo dores, com as pessoas que estão com dor. Não aquela dor que o choro dura por uma noite e a alegria vem pela manhã. Para essas pessoas já está resolvido e já está fácil. O choro vai durar apenas por uma noite e a alegria virá pela manhã. Para essas pessoas está relativamente fácil. Ela sabe que quando surgir o sol pela manhã, ela não terá mais dor. A minha preocupação é com aquelas pessoas que o choro dura por uma noite e quando o dia amanhece, a dor continua. A dor continua. E a minha preocupação, é claro, é como é que fica a fé desta pessoa, que noite após noite o choro dura e a alegria não vem pela manhã. Nós não podemos ter fé e viver alienado da realidade. Esta realidade triste e terrível é a realidade de muitas pessoas, nas UTIs, nos hospitais, nas casas sem cuidador, nos asilos, com as enfermidades incuráveis. Então essa mensagem é para você, que o choro dura por uma noite e a alegria não chega pela manhã. Certa vez ouvi um pregador dizer que, como em Mateus capítulo 8, versículo 3, está escrito que Jesus disse para o leproso: quero ser limpo. Isso significa então que a vontade de Jesus é que todas as pessoas sejam curadas das suas enfermidades, que nós não devemos, esse pregador chega ao ponto de dizer que nós não devemos orar, seja feita a tua vontade, que foi o que o Cristo ensinou, mas que nós temos que ter certeza que Jesus quer que todos sejam limpos e que todas as pessoas serão curadas das suas enfermidades. Com uma análise mais cuidadosa da palavra de Deus, nós vemos que não é assim. O milagre é exceção. A doença é a realidade. O milagre é exceção. Não é? O aleijado que sai correndo é exceção aos milhões de aleijados que não saem correndo. O cego que passa a enxergar no culto da igreja, ele é uma exceção. Ele não é a realidade de milhões de cegos que nascem cegos e morrem cegos. Dura essa palavra. Por que nós dizemos então que uma análise mais minuciosa das Escrituras vai mostrar que as coisas não são assim? Que as coisas não são como aconteceram com aquele leproso, para o qual Jesus disse em Mateus 8,3, eu quero ser limpo. As coisas não são sempre assim, e a própria Bíblia mostra isso. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha uma enfermidade, um desconforto, um problema grave, que ele chamava de espinho na carne. E ele diz lá em 2 Coríntios 12, 9, que ele orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes pedindo a Deus que o livrasse daquela dor, daquele incômodo. E a resposta de Jesus para o apóstolo Paulo não foi quero ser limpo, foi a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então são 2 servos do mesmo Jesus, falando com o mesmo Jesus, apresentando a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, e a resposta para aquelas 2 pessoas não foi igual. Para uma, Jesus disse, quero ser limpo. E para outra, Jesus disse, a minha graça te basta. É com estas pessoas que eu me preocupo. É com estas pessoas que o choro dura por uma noite, mas de manhã a graça tem que bastar e ela não fica curada. A minha preocupação
é que a fé destas pessoas, ela pode ser estremecida. A fé dessas pessoas pode ficar totalmente abalada, porque vem noite e sai noite, e a dor não passa. Na hora da dor. Na hora da dor. Então nós temos que fazer uma análise mais minuciosa das Escrituras, porque senão nós vamos achar que a Bíblia é mentirosa, que a palavra de Deus não se cumpre, que não é verdade aquilo que está escrito na Bíblia. É que a Bíblia não está escrito somente quero ser limpo, e a Bíblia não está escrito somente que o choro dura apenas por uma noite. A Bíblia tem outras informações que nós precisamos ter e conhecer, para que nós possamos continuar com fé, mesmo na hora da dor. E uma das informações que a Bíblia tem e traz e nos oferece é Eclesiastes capítulo 9, onde Salomão, que era um rei de sabedoria, na posição dele de rei, ele tinha condições de assistir a todo o reino, ele via milhares de pessoas vivendo, e vendo essas pessoas, a vida dessas pessoas, ele podia chegar a conclusões de sabedoria. E ele chegou a essa seguinte conclusão em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Então a nossa amada Bíblia, ela não nos desamparou. O Deus Criador dos céus e da terra não nos jogou aqui nesse planeta e nos deixou sem instrução para a hora da dificuldade. Ficou registrado na palavra de Deus que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Tanto ao puro quanto ao impuro, quanto ao que jura como que teme o juramento, tanto ao que vai no templo todos os dias como aquele que nunca pôs o pé no templo, está sujeito a ter uma dor que dura por uma noite e um sorriso que não vem pela manhã. Todos nós estamos sujeitos a isso. A diferença de Jesus Cristo e de todos os falsos mestres e falsos profetas é que Jesus Cristo não mentiu para angariar seguidores ou para ter visualizações. Jesus não mentiu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus é o único mestre que eu conheço que disse para os seus discípulos: tereis no mundo aflição, mas eu venci o mundo. Está lá registrado em João 16:33, e tem uma situação interessante. Jesus, quando diz isso para os discípulos, ele disse isso: eu digo isso para que tenhais paz. Olha que interessante. Jesus disse que eles teriam aflição. Vamos ver o texto. Está em João 16:33. Jesus está informando das dores que ele vai sentir. Que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, ele vai passar por dores. E é dentro desse contexto de dor, avisando aos discípulos que Jesus vai passar por dor, ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava advertindo que as pessoas poderiam ter dor. Eu estou dizendo para vocês nesse vídeo que você pode estar sofrendo dor, e nós não estamos dizendo isso para que você entre em desespero. Jesus disse: estou dizendo isso para que em mim tenhais paz, para que você possa ter paz que excede todo entendimento, e você possa ter certeza que você não está com dor por castigo divino. Você não está com dor por causa dos erros e das faltas que você possa ter cometido. Você está sentindo dor porque a Bíblia Sagrada diz que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Todos nós podemos passar por situações de muita dor. Não é dos valentes a peleja, nem dos prudentes o favor. O tempo imprevisto sobrevém a todos.
faz parte da nossa trajetória terrena. Se na hora da dor nós abandonarmos a fé, nós continuamos com a dor e sem fé. Se na hora da dor nós abandonarmos a fé, nós continuamos com a dor e sem fé, sem esperança. Fica muito pior. Fica muito pior na hora da dor. Nós temos então que, na hora da dor, nos lembrarmos de Abacuque 3,17. Abacuque mostra ali que ele dependia da fazenda, ele dependia da cria dos seus animais, ele dependia, enfim, do fruto da terra, mas em Abacuque 3,17 ele declara: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja vaca nos currais, ainda assim eu glorificarei ao meu Senhor. Eu me preocupo com quem tem dor, porque se recebe pregações apenas de bênçãos e de palminhas e de vitória, na hora da dor, a fé pode ser estremecida. E é ao contrário. Quanto mais dor nós estivermos sofrendo, mais fé e mais convicção nós temos que ter nas promessas de Cristo. Quanto mais dor, mais fé nós temos que ter. Jesus sentiu muita dor. E ele deu exemplo em tudo. Ah, mas será que Jesus sentia dor? Ele tinha tanto poder, ele que curava o cego, os coxos. Vai ver que ele não sentiu nada na cruz, né? Ele podia usar os seus poderes e não sentir nada. A Bíblia não deixou dúvidas a respeito disso, não é verdade? Em Mateus 27:46, Jesus grita: Eli lama sabachthani. Eli lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sentindo toda a dor. E não era somente uma dor física. Ele se preocupava com o exemplo que ele estava dando para os seus discípulos. O que os meus discípulos vão pensar agora? Será que eles vão se dispersar? Será que eles vão continuar seguindo os ensinamentos? A dor que ele sentia não era somente a dor física, era a dor emocional, era a dor psicológica, porque ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele lama sabachthani, para provar que ali estava um homem como eu e você, sofrendo escárnio, desprezo, abandono e dor no corpo. Quanto maior for a nossa dor, mais nós temos que nos apegar à fé. Porque se na hora da dor nós abandonarmos a fé, então nós não temos nada. Nós não temos absolutamente nada. Apocalipse, capítulo 2, versículos 7 e 10. Jesus disse muito claramente quem é que herda a coroa da vida eterna. É aquele que for fiel até a morte. É aquele que for fiel até a morte. É que herda a coroa da vida eterna. Quando nós temos dor, é momento de nós termos mais fé. Nós temos que ter fé que Deus não é maluco para criar um universo com sol, estrelas, galáxias, para depois jogar o homem aqui apenas para esta aventurazinha besta de vivermos algumas dezenas de anos e depois padecermos com dor. Na hora da dor, nós temos que ter certeza que o plano de Deus para nós, seres humanos, é maior do que só isto e que existe uma vida eterna, existe uma justiça divina, existe um final de dores, existe um paraíso, existe uma ressurreição dos mortos, existe o levantar da sepultura, existe uma vida eterna. É na hora da dor que nós temos que ter mais